Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos, amém, irmãos? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Êxodo 14. Eu quero que você entenda nessa manhã e diga para o seu coração, põe a mão no seu coração e diga: manhã de decisão. Diga: manhã de decisão. Se você reparar, desde a hora que nós entramos nesse lugar, através da primeira oração, através das oportunidades e através dos louvores, essa manhã verdadeiramente vai ser um divisor de águas na sua vida. Porque é a manhã de decisão para mim e para você. Amém? Eu vou ficar em Êxodo, irmãos, 14, verso 15. Todos já conhecem essa passagem. E diz assim, irmão: então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-se para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que Eita, tá vendo como é que eu falei? Quando a gente começa a pregar, começa a dar ruim. Endurecerei, aleluia, o coração dos egípcios. E estes entrarão atrás deles, serão glorificados em Faraó, em todos os seus exércitos, e os seus carros e os seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua palavra estamos, Senhor, ela é viva e é eficaz. Senhor, sabemos que a tua palavra lançada, ela jamais volta vazia, ela faz aquilo que lhe apraz, ela faz a tua vontade e o teu querer. Deus, tu és o Deus do querer, do agir e do efetuar. E o Senhor está em nosso meio. Senhor, que não seja a minha voz, que não seja o meu intelecto, Senhor, porque se fosse, Senhor, de nada sairia, mas que seja a sua boa mão e que nessa manhã teremos decisões aqui, Senhor, através da tua palavra. Senhor, fica conosco em meio a essa palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Se assenta glorificando. Se assenta glorificando. Glória seja dado a Deus. Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre o livro do Êxodo, né? O segundo livro da Bíblia, todos nós conhecemos, essa história é bem conhecida. É o segundo livro do Antigo Testamento. E seu tema principal, irmãos, é a história de Israel após a morte de José. Todos nós conhecemos que, em parte, no final de Gênesis, quase seus últimos capítulos, vai contar a história de José. E em Êxodo já começa a contar uma nova história, porque sabemos que depois da morte de José, passa-se muito tempo, e até mesmo alguns historiadores vão dizer que a história de José passa a ficar desconhecida no Egito, aonde aquele povo ali estava naquela oportunidade, e até mesmo se esquecendo do Deus a qual trazia o livramento para eles e levavam para uma terra naquela época em que o povo passava muitas necessidades, e ali o povo ficou mais com aquela quantidade de histórias e culturas e tudo mais. O povo de Israel foi sucumbido pelas coisas do Egito. A palavra êxodo deriva da palavra grega êxodos, que significa saída e partida. E essa palavra foi escrita pelo nosso amigo chamado Moisés. E eu fiz aqui, irmãos, só uma cronologia para que você possa entender o que o êxodo vem trazer. Primeiro, nascimento e salvamento. Primeiro vai se falar do nascimento de Moisés, aonde Deus, né, levanta um libertador para aquele povo, e vai também falar sobre o salvamento, porque naquela oportunidade Faraó, conhecendo a história que haveria um libertador, manda matar os meninos naquela oportunidade.
Então a mãe de Moisés, chamada Joquebede, todo mundo conhece, até mesmo quem não conhecia passou a conhecer depois daquela música. Quem não conhecia a genealogia de Moisés passou a conhecer a história dos seus irmãos por causa da música, porque a música ela tem isso, né, irmãos? Às vezes ela trazendo a história faz a gente memorizar mais sobre história, sobre genealogia e assim por diante. Então vai falar que depois desse salvamento, quem salva praticamente, depois do nosso Deus, é a filha de Faraó. Então Moisés é levado para dentro daquele reino, aonde ele é tratado como príncipe, recebe toda, irmão, não, sem acepção. A Bíblia vai dizer que Moisés foi instruído como os outros príncipes daquela oportunidade. Moisés tem todo o conhecimento, tem toda a estrutura para se tornar um grande homem egípcio, né? Só que a Bíblia vai dizer depois que tem a fuga, porque Moisés percebe que quando o egípcio mata um hebreu, Moisés vai lá e vê a situação daquele hebreu, mata não, né, irmão? Vai lá e assola aquele hebreu, e na mesma oportunidade Moisés mata aquele egípcio. E sabendo que ele era um hebreu, ele sabia que ele poderia literalmente ser morto por Faraó. Então Moisés vai e foge. Aí vem a chamada da libertação de Moisés, aonde ele passa aquele tempo lá, né, exonerado do Egito, exonerado, não é mais, né, vinculado a nada do Egito. E ali o Senhor se apresenta, ele tem um encontro com Deus. Então ele tem os desafios de Faraó, aonde Faraó começa a perseguir a história de Moisés, né? Todas as vezes que Deus se apresentava a Moisés e falava para Moisés fazer alguma coisa, Moisés ia de encontro e Faraó fechava o seu coração para que os desafios de Moisés cada vez mais ficassem intensificados. Aí vem a travessia do Mar Vermelho. Até aí, irmãos, nós conhecemos toda a história. Até aí nós conhecemos tudo, eu acredito, porque eu digo porque até meu pai, irmãos, que não era simpatizante à palavra há um tempo atrás, meu pai conhecia a história de Moisés, porque existia aquele filme, né, Os 10 Mandamentos, e é muito antigo esse filme, mas quem nunca viu esse filme, pelo amor de Deus, gente, acho que todo mundo já viu esse filme. E não só por isso tinha esse filme, daqui a pouco a Record lança uma novela, onde dá todas as características daquele povo, cultura, o que acontece com eles, acontece com Moisés. Então eu digo, irmãos, que para mim, a história de Moisés é uma das histórias mais conhecidas no mundo. Porque não há quem não conheça a famosa travessia do Mar Vermelho. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que diante dessa situação em que Moisés vai se apresentar a Faraó, para que o povo fosse liberto das garras de Faraó, para viver uma nova história, porque Moisés sabia e tinha conhecimento que sobre aquele povo havia uma promessa. Diga uma promessa. Diga uma promessa. Aquele povo tinha uma promessa. E cabia Moisés conduzir aquele povo, não porque ele queria, mas porque assim o Deus estabeleceu libertador. E nós vamos ver em várias situações que todas as vezes que Moisés ia ao encontro de Faraó, pedir para que o povo fosse liberto, Faraó fechava o seu coração e Deus lançava uma praga, para que Faraó visse qual poderoso é a mão do Senhor. E o que é mais interessante, irmãos, e não vou falar sobre aqui hoje, porque também acho que o pastor já pregou sobre isso, eu também já falei sobre tal coisa, que cada vez que era lançada uma praga para o povo do Egito, Deus estava ferindo um Deus do conhecimento deles. E diante de todas essas pragas,
chega a última praga, aonde acontece a morte dos primogênitos. E diante dessa oportunidade, Faraó vê a grandiosidade do Deus dos hebreus. E diante dessa grandiosidade, ele deixa o povo partir. E eu fico pensando, irmão, uma vez que aquele povo estava escravo, apanhando, sofrendo, sem fins monetários, trabalhando de graça, irmãos, como diz a minha mãe, nem relógio trabalha de graça. Imagina, além de você trabalhar de graça, se você estivesse fazendo mal feito, tu ainda apanhava para você fazer direito. Era igual minha mãe comigo. Você arrumou a cama direito? Se tivesse um lado torto, vai tomar uma peia. Trabalho escravo infantil. Ô, Jesus. Diante dessa situação, Faraó deixa o povo ir. E eu acredito, irmãos, que quando chega esse momento, aquele povo se alegra e vê, chegou a minha vez, chegou a minha hora. É hora de encontro à minha promessa. Irmãos, o povo está caminhando. O povo está em direção a Canaã, seguindo por um caminho que o líder está levando, Moisés. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que diante desse processo de caminhada, dá um estalo na cabeça de Faraó. Calma aí. Eu acho que eu adormeci por um tempo. Eu vou lá e vou caçar esse povo. Irmão, a Bíblia diz que Faraó se levanta com seus cavalos e os seus cavaleiros e vai de encontro àquele povo que já estava há um tempo à distância deles. Mas mesmo assim, como o povo de Israel estava andando, o que eles imaginaram? Se nós formos de cavalos, né? Fomos com as nossas carroças, nós vamos chegar a tempo. E vamos encontrar ele, vamos trazer todo mundo de volta. Esse foi o pensamento de Faraó. Só que a Bíblia vai dizer que quando o povo avista os cavaleiros com os seus carros e os seus cavalos, o povo teme. O povo teme, irmãos. O povo que uma hora viu Faraó ser acometido com 10 pragas. O povo teme em saber tanto tempo que eles estavam padecendo e Deus levantou um libertador para os levar para a terra da promessa. O povo teme. Diante de tantas maravilhas, o povo teme. A situação fica tão caótica, irmãos, que eles vão chegar à beira do mar e começam a questionar a Moisés. Irmão, você consegue imaginar esse ambiente em que uma vez que o Senhor se mostrou que Ele é Deus na sua vida lá no Egito, te tirou das garras de Faraó, te trouxe para um caminho de promessa. Aí muitos olham para trás e percebem, lá vem Faraó. E eu falando com o Senhor, eu disse, Senhor, como nós somos pequenos na nossa fé. Porque eu digo, talvez, Pai, até eu estava nesse bolo.
A Bíblia diz, irmãos, que o covarde do caminho volta. Deus não te chamou para ter espírito de medo. Deus te chamou com espírito de ousadia. Deus não te chamou para olhar para trás. Deus te mandou para você olhar para o monte, que é de lá que vem o teu socorro. E a situação, irmãos, só piora. Porque chegou o mar. O povo de Faraó atrás, eles não sabem o que fazer. O que eles começam? A clamar, a gritar a Deus. E eu falando com o Senhor, eu falei: Senhor, aonde está o erro? Eles clamavam a Ti. Eles pediam providência. Pediam que a situação mudasse. Eles estavam clamando. A Tua palavra vai dizer que nós temos que clamar em todo tempo. Porque o clamor do justo tem efeito. Sabe o que o Senhor falou ao meu coração, irmãos? Aline, sabe o que acontece? Às vezes, tem muita gente clamando, e é bem verdade. E o clamor faz vocês ter intimidade comigo. Mas eu, Senhor, sou um Deus de atitude. Eu sou um Deus que ouço a oração. Mas sou um Deus que amo aquele que tem atitude. Só 2 entenderam aqui? Irmão, o que adianta eu clamar o tempo inteiro e eu não ter atitude? Não ter a parte de decisão, porque a decisão cabe a mim, não cabe a Deus. De mudar a minha vida, cabe a mim e a você. Deus vai agir com os seus propósitos, com os seus milagres, com as suas providências, através do nosso clamor. Mas vai chegar uma hora que você vai chegar no vale de decisão. Ou você marcha, ou o inimigo passa por cima de você. Eu fico imaginando, irmãos, eu como líder, como pastor, diante de um povo de milhares de pessoas, diante de uma situação, e muita gente, o que a gente faz? Pelo amor de Deus, não sei o que, irmão, imagina o caos. Imagina a cabeça de Moisés. A gente até fala assim: Senhor, eu escolhi esse povo não. Quem me deu foi o Senhor. É contigo e eles. Mas, irmãos, em todo tempo, Deus conhece quem Ele chama. E a palavra que Ele lança é: diga ao povo que marche. Irmão, agora para pensar. Deus manda você marchar. Só que de frente para você é um mar. Deus manda você marchar, irmãos, e o mar está bravio. Irmão, como Deus tem falado de águas, de divisões desse lugar nessa manhã. Como Deus está falando que você tem que passar, ainda não chegou esse tempo, né, irmãos? Está lá no Novo Testamento, que o povo caminhou. Agora, a situação, irmãos, não é fácil para mim, não é fácil para você. Nós oramos pela manhã, entregamos os nossos primeiros momentos ao Senhor. Diante da situação do dia, a gente falou: Senhor, eu não sei como que vai acontecer,
mas eu sei que a tua boa mão não vai me faltar. Senhor, eu sei que chegou a noite, ainda não vejo nada, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará. A Bíblia diz, irmãos, que eles passam a madrugada inteira nesse questionamento. Passa o dia e a noite inteira nesse questionamento. E o povo de Faraó se aproximando. E o Senhor diz a eles: hoje o Senhor agirá ao seu favor. E Faraó verá quão grandioso é o Deus de Israel. Oh, aleluia! O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Irmãos, a Bíblia diz que Moisés, diante daquela situação, e Deus fala: Moisés, vire a tua vara encontro ao mar. Irmãos, quando Deus vai falar de vara, Deus vai falar de autoridade. E Ele diz: por sobre as águas lança a tua mão. E assim Moisés fez. Aleluia. 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 Irmãos, já houve clamor. O povo está marchando. Muitos até mesmo sem acreditar no milagre. É bem a verdade. A vara de autoridade já foi lançada. E agora? Porque a água se fenderá. Irmãos, todos nós sabemos que tocar, fender, é um verbo. E todo verbo te direciona para uma ação. Não entendi. Toda vez que na palavra do Senhor vai ter um comando, é porque é hora de decisão para mim e para você. É hora de ação. É hora que o verbo está em movimento. É hora de tocar. É hora de fender. É hora de ministrar. Porque o Senhor... Porque o Senhor abrirá. O Senhor abrirá. Sabe o que acontece comigo e com você, irmãos? Uma vez Deus nos tirou do Egito. Saímos do Egito, fomos a caminho da promessa. Chegamos no meio do caminho, entrou o mar. Mas em meio a esse mar, muitos decidiram murmurar. E Deus não compactua com o murmurador. Deus só compactua com aquele que entende que Ele e por Ele é a ação, o agir e o efetuar. Se você saiu, da onde que você saiu, pensando que vai ficar no meio do caminho, só clamando? Não! É hora de agir e tomar atitude da tua vida, da tua casa. A Bíblia diz que Moisés impõe a vara, impõe a sua autoridade. Quem tem autoridade do céu aqui, irmãos? Levanta a sua mão.
promessa de Deus aqui, levanta a sua mão mais alto que você puder. Oh Deus, Espírito Santo do Senhor. Oh, irmão, Deus não te deu espírito de temor. A ordem é para marchar, irmão. A ordem é de encontro à tua promessa, meu irmão. Deus não te chamou à beira do mar. Deus jamais te tiraria da onde te tirou para deixar você ser sucumbido pelo exército do teu inimigo. Deus te chamou com espírito de ousadia. Sabe por que muitos estão parados com as suas vidas, irmãos? Porque pararam em meio ao mar e falou: Senhor, eu vou ficar aqui só orando. E o Senhor decide por mim. Não, irmão, não espere isso de Deus, não. A decisão é sua. Você vai murmurar ou você vai viver a promessa, ou você vai viver o milagre. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Moisés impõe a sua vara, o mar se abre. Um lado vai para a direita e outra para a esquerda. E o povo segue firme em meio ao caminho. Pastora, eu vim para cá e até hoje estou me perguntando: o que Deus tem para mim? Não é hora demais você de perguntar, irmãos. É hora de agir. Passou o tempo de você ficar se indagando a Deus porque você está aqui. É hora de você decidir o que você quer. Viver o novo com Deus, ou você prefere ser escravo no Egito? Porque se Faraó pega aquele povo, irmãos, ia voltar todo mundo igual cachorro encolerado para viver de novo nas garras do nosso adversário. Mas aquele que decide lançar a sua autoridade e profetizar, fender, tocar no sobrenatural, porque só vive o sobrenatural quem tem atitude. Só vive o extraordinário aquele que tem decisão na vida. Se você não tiver decisão na sua vida, saiba que você vai ficar a vida toda entre o mar e entre voltar. Não é tempo para isso. Deus te chamou para viver o novo. O novo de Deus chegou para você e para mim. E o que precisamos? Tomar uma atitude. Você que entende tomar essa atitude nessa manhã, fique sob seus pés. Eu quero ficar sobre a palavra atitude. Diga para você: eu preciso e quero atitude nessa manhã. Hoje eu tomo uma atitude. Para de murmurar, irmãos. Deus te chamou para viver numa terra que mana leite e mel. Deus te chamou para uma terra de promessa. Porque se não fosse assim, você não estaria aqui. Oh, aleluia. Alguém pode dar um abraço na Luciana? Pode fazer abraço coletivo. É amanhã de decisão. É amanhã de atitude para mim e para você. Moisés olhou
grande mar. Não acreditou que o povo pudesse atravessar. Mulheres e crianças chorando agora estão. Israel em desespero, procurando a solução. Olhou para os céus e disse: e agora, meu Senhor? Atrás vem Faraó e nossa frente o mar está. Então Moisés ouviu a voz de Deus ali falar. Com o que tem nas mãos, toca agora nesse mar. Toca nas águas, meu irmão. Em nome de Jesus, meu irmão, toca nas águas, que o grande mar vai se abrir. Basta você tocar, e pela fé tua vitória hoje vai chegar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai vencer. Em nome de Jesus, o cego vê. Em nome de Jesus, muralhas vão cair. Em nome de Jesus, o mar já se abriu. E você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Você vai ver a glória de Deus aqui descer. Então diga: toca! Toca nas águas, meu irmão. Toca nas águas. Em nome de Jesus, meu irmão. Toca nas águas, que o grande mar vai se abrir. Basta você tocar, e pela fé tua vitória hoje vai chegar. Em nome de Jesus. A autoridade está sobre você. A autoridade está sobre você. A autoridade está sobre você. O que eu quero que essa igreja faça agora: deem as mãos e faça uma roda. É profético. Dê as suas mãos. Sai da porta, Keliane, em nome de Jesus. Enquanto os músicos vão tangendo, nós vamos orando, porque o mar vai se abrir para mim e para você nessa manhã. Você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Espírito Santo do Senhor, estamos diante da tua igreja que clama, que estabelece, Senhor, um momento de decisão para essa casa. Oh Deus, ainda que Faraó com seus cavalos e com seus cavaleiros possa intentar contra a igreja de Cristo estabelecida em Amiage Baixo, hoje nós tomamos a vara da autoridade e tocamos sobre esse mar.
como o Senhor desceu como uma coluna de fogo em meio àquele povo. Quando o Faraó se aproximava, o Espírito do Senhor se pôs atrás daquele povo para que Faraó não atingisse. Eis a coluna de fogo em vosso meio. Enderia comandar a subnimiana. Se alegra, se alegra, se alegra. Oh, santo, 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 santo é o Senhor. Oh, aleluia. Oh, há uma coluna de fogo em vosso meio. O Espírito está dizendo para você, né? Comandará subir em Biadará. A partir de hoje, aquele que estender a sua vara verá a providência. O Senhor pelejará. O Senhor pelejará. Ianaraba, o Senhor pelejará. O Senhor pelejará por vós. Maravilha para entre nós. Hosana, Rei dos Reis.